E aí, galera, tudo jóia, tudo tranquilo? Chegamos para mais uma aula de trigonometria, tá certo? Trigonometria no triângulo retângulo, tá bom, pessoal? Não esquece disso, tá? Muita coisa bacana para a gente aprender, para a gente trabalhar. E hoje eu quero pegar aquelas informações que a gente trabalhou em uma das aulas de triângulo retângulo, envolvendo aqueles triângulos notáveis lá, o triângulo 45, 45, 90 e o triângulo 30, 60, 90, para poder, com vocês, identificar quem é o seno, quem é o cosseno e quem é a tangente dos arcos notáveis de 30, 45 e 60. Tá bom? Tranquilo? Vamos lá então? Olha só para cá, galera, olha só para cá, me acompanha, tá? Vamos brincar aqui comigo. Isso aqui é o triângulo 45, 45, 90. E eu falei a vocês que no triângulo 45, 45, 90, os catetos são iguais e a hipotenusa mede cateto raiz de 2, não foi isso que eu falei? Aí olha que lindo, galera, olha que lindo. Se eu quisesse, por exemplo, calcular o seno de 45, né, cateto oposto pela hipotenusa, então o seno de 45, galera, olha que bacana. O seno de 45 nada mais é do que o cateto oposto. O cateto oposto é x dividido pela hipotenusa, que é x raiz de 2. Tá certo? Aí o que é que a gente faz, galera? A gente vai racionalizar o denominador. Vai multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 2, tá certo? Vai racionalizar. E olha que bacana, pessoal. Olha que extraordinário. Naturalmente, pessoal, x com x vai embora, não é? E olha só o que eu vou ter. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então isso aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2. Eu acabei de mostrar para vocês que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Beleza? Ô, Rona Epson, e se eu quisesse, por exemplo, o cosseno de 45? Se você quisesse o cosseno de 45, sem nenhum estresse, pessoal, o cosseno de 45 vai ser o cateto adjacente x pela hipotenusa x raiz de 2, tá? O cosseno vai ser o cateto adjacente x pela hipotenusa, que é x raiz de 2. Tudo tranquilo? E aí, pessoal, mais uma vez, ó, essa divisão é exatamente essa que eu fiz agora no seno, não foi? Então, isso aqui vai dar raiz de 2 sobre 2. Igualzinho, né? E tinha que ser, sabe por quê? Porque o seno de um ângulo não é igual ao cosseno do seu complementar. O seno de 45 é igual ao cosseno do complementar, que é quanto? 45. Por isso que eles são iguais. E para finalizar, pessoal, se eu quisesse a tangente, tá? Se eu quisesse a tangente de 45. A tangente, galera, não é cateto oposto pelo cateto adjacente? Cateto oposto x pelo cateto adjacente x. X sobre x dá quanto, pessoal? X sobre x dá 1, né? Dá 1. Tá certo? X sobre x dá 1. E de fato a tangente, né, o seno dividido pelo cosseno, como o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, um número dividido por ele mesmo dá 1. Bateu, não bateu? Tranquilo para vocês? Tudo certo? Tudo bacana? Tudo maravilhoso? Excelente, Rona Epson, excelente mesmo. E aí, naturalmente, galera, eu organizei essas informações num quadro resumo e olha só para lá, eu vou jogar no quadro resumo, tá tudo bonitinho. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e a tangente de 45 é 1. E o mais excepcional de tudo isso é que se eu estiver trabalhando com triângulo retângulo, eu vou focar nisso aqui e não nisso aqui, tá certo? Beleza? Eu vou focar no triângulo e nessa brincadeira de ter catetos iguais e a hipotenusa ser cateto raiz de 2, quando ele for 45, 45, 90, tá? Quando ele for 45, 45, 90. Beleza, pessoal? Beleza? Tranquilo? Agora olha só para cá. E se eu quisesse, por exemplo, olhar para o triângulo 30, 60, 90? Que é exatamente a metade de um triângulo equilátero, que a gente destacou em outra videoaula, tá certo? É exatamente metade de um triângulo equilátero. Se eu quisesse olhar para esse triângulo, lembra, no triângulo 30, 60, 90, o cateto oposto a 30 é a metade da hipotenusa, e o cateto adjacente a 30 é essa metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Isso aqui é o filé, isso aqui é o ouro, é o leitinho, tá? Mas se eu quisesse, por exemplo, Rona Epson, encontrar o seno, encontrar o cosseno, encontrar a tangente, se eu quisesse encontrar esses caras, teria problema? Eu arrastei aqui sem querer, não foi? Deixa eu só voltar aqui, olha só pra cá, pronto. Tá? Se eu quisesse o seno, o cosseno e a tangente, se eu quisesse esses carinhos aí, o que é que eu ia fazer? Vamos lá, vamos brincar, não custa nada, vamos lá. Pessoal, o seno de 30, como é que eu calculo? O seno de 30, amigão,
nada mais é do que o cateto oposto a 30x pela hipotenusa 2x. Então é x sobre 2x. E aí, pessoal, para com isso, né? X sobre 2x dá 1/2, né, pessoal? Dá 1/2, né? Dá 1/2. Tá? Rona Epson, e se eu quiser o cosseno de 30, Rona Epson? Da mesma forma, amigão. O cosseno de 30 é o cateto adjacente x raiz de 3 pela hipotenusa 2x. Então é o cateto adjacente x raiz de 3 pela hipotenusa 2x. Corta x com x, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Tudo certinho? Tá bom. Ei, vem cá, vem cá, vem cá. E se eu quisesse, por exemplo, o seno de 60? Só pra gente brincar. Já eu vou pra tangente, tá? O seno de 60 é cateto oposto pela hipotenusa. X raiz de 3 sobre 2x. Poxa, eu acabei de fazer essa conta, não foi? Eu acabei de fazer essa conta. Isso aqui dá quanto? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Ô, Rona Epson, e se eu quisesse, Rona Epson, o cosseno de 60, Rona Epson, sem nenhum problema. O cosseno de 60 é cateto adjacente x pela hipotenusa 2x, tá? X sobre 2x. Tá bom? E dá quanto? Dá 1/2, né? Dá 1/2. O cosseno de 60 é 1/2. E de fato, galera, quem é o complementar de 30? 60. O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Quem é o complementar de 30? 60. O cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complementar. Beleza, galera? Tranquilo? Tudo certinho. Professor, e a tangente? A tangente é diferente, né? Calma, a tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. Então lá vou eu, tá? Vou brincar com a tangente. Vou brincar com a tangente. Vejam só vocês. A tangente de 30, meus amigos, a tangente de 30 nada mais é do que o cateto oposto pelo cateto adjacente. É x dividido por x raiz de 3. Aí dá pra gente racionalizar o denominador, não dá? Não dá? Eu vou multiplicar tanto em cima como embaixo pela raiz de 3, tá? Tanto em cima como embaixo pela raiz de 3. E olha só que legal, pessoal. Olha só que legal. Corta x com x, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, né? Então isso aqui, pessoal, nada mais é do que raiz de 3 sobre 3. Isso é a tangente de 30. E se eu quiser a tangente de 60, sem problema. A tangente de 60, galera, vai ser cateto oposto a 60, que é x raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente a 60, que é x. Corta x com x, isso aqui dá o quê? Dá raiz de 3. E olha que excepcional. Se eu dividir o seno de 30 pelo cosseno de 30, 1/2 dividido por raiz de 3 sobre 2, corta 2 com 2, dá 1 sobre a raiz de 3, ó. 1 sobre a raiz de 3, que é igual a isso aqui. Tangente realmente é seno sobre cosseno, batendo lá com o que a gente ensinou na outra aula sobre as relações trigonométricas. A tangente é o seno dividido pelo cosseno. Se eu dividir o seno de 60 pelo cosseno de 60, ó, esse dividido por esse, corta 2 com 2, dá raiz de 3 sobre 1, que é quanto? Raiz de 3. E a tangente de um ângulo não é o inverso da tangente do seu complementar? 30 e 60 não são um inverso do outro? Se você, ó, isso aqui não é 1 sobre a raiz de 3, que é igual a isso aqui? 1 sobre a raiz de 3, quando você inverte, dá raiz de 3. Bateu, não bateu? Olha como as coisas se encaixaram perfeitamente, tá? As coisas se encaixaram perfeitamente. Vou até tomar uma aguinha, que é importante tomar uma aguinha. E eu organizei as informações aí, pessoal, no nosso quadro lá, tá certo? Olha só, olha essas informações, tudo bonitinho aí, tá? Tudo bem organizadozinho, tudo maravilhoso. Tá certo? Tranquilo? Excelente? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Tá bom, só que o que eu fiz? Eu compilei todas essas informações num quadro resumo. E olha só o quadro resumo aqui que a gente compilou, galera. Olha só o quadro resumo que a gente compilou. 30, 45, 60. Todos esses senos e cossenos aí a gente compilou nesse quadro. Seno, cosseno e tangente. O seno de 30 é 1/2, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e a tangente, olha só, né, o seno dividido pelo cosseno, esse cara dividido por esse dá 1, né?
60 graus, o seno é raiz de 3 sobre 2, o cosseno é 1/2 e a tangente é raiz de 3, tá? Beleza? Tranquilo? Aí é só lembrar, pessoal, a gente sempre em sala de aula, né, gosta de cantar aquelas musiquinhas, tá certo? Mas, enfim, não estamos em sala de aula, estamos aqui numa videoaula, e vergonha boa é vergonha que a gente passa em público, né? Mas eu acho que vocês lembram de uma musiquinha muito legal, tá? Mas eu vou só me antecipar a letra, tá bom? A letra é a seguinte, olha só, a letra da musiquinha. Aquela musiquinha do Jingle Bells, tá certo? Olha aí, soltou? Coisa linda. Vocês lembram dessa música? Olha o ritmo. Tranquilo. Coisa maravilhosa, tá vendo? Show. Beleza? Segura. Volta aqui. Eu vou soltar, eu vou, vamos dizer assim, eu vou enunciar a letra da música para vocês. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente. Vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Ei, é top demais, né, não, galera? É muito top. É muito top. De novo, tá? De novo, olha só pra cá. Vai ser no ritmo, já, tá? Mas segura a onda que eu vou mais uma vez aqui pra galera pegar mesmo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. O clima do Natal chegou. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Rei. Beleza, galera? Tranquilo. Vamos no ritmo agora do Jingle Bells. Já vai soltar do refrão, minha produção. Ó, de novo. Eu que não peguei aqui o ritmo, eu que não peguei. Volta. Volta só um pouquinho antes desse refrão aí que a gente quer, tá? Coisa linda. Não chegou ainda não. Vou esperar aqui. Comigo agora. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Ei, segura. Vergonha boa, vergonha que se passa em público, principalmente na internet. No vídeo aula para ficar marcado para todo mundo. Mas enfim, eu espero que vocês tenham pego bem direitinho essa informação, tá certo? Beleza, galera? Show de bola. Ei, mas eu trouxe uma questãozinha pra gente brincar, tá certo? E aí você vai avaliar se é melhor trabalhar com seno, cosseno e tangente ou se é melhor trabalhar com tudo que nós já ensinamos outrora para vocês. Beleza? Me acompanha. Olha só para essa questão linda aí, ó. Problema 1. No momento em que a incidência dos raios solares ocorre segundo um ângulo de 30 graus a partir da linha do horizonte, a sombra projetada no solo horizontal por um poste tem comprimento x. Repara, no momento em que a incidência dos raios solares ocorre segundo um ângulo de 30 graus a partir da linha do horizonte, a sombra é x. No momento em que essa incidência ocorre segundo um ângulo de 60 graus, essa sombra é y. Essa sombra é y. E ele diz que x menos y é igual a 2, tá? Então, qual é a altura do poste? Uau. Olha só pra cá, galera. Segue aquele modelo que a gente falou até em outra aula. Se você quiser usar seno, cosseno, maravilha. Mas, ó, não vou perder tempo, tá? Aqui, pessoal, ó, esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. E nesse momento que eu tenho um ângulo de 30 graus com a horizontal, essa distância daqui pra cá, pessoal, essa distância aqui, ele disse na questão que era x. Tá? Quando eu me aproximo e passo a olhar sob um ângulo de 60 graus, tá? No caso, os raios solares incidem sob um ângulo de 60 graus com horizontal, essa distância daqui para cá, pessoal, é y. Essa distância é y, tá? Essa distância é y. Ô, pessoal, para com isso. Olha só, eu não disse na questão que x menos y é igual a 2, eu não vou ficar sofrendo, não. Mas não vou mesmo. Sabe por quê? Porque se x menos y é 2, isso quer dizer que essa distância daqui para cá, ó, vale 2 metros, tá certo? Vale 2. Tudo bem para vocês? Essa distância aqui é 2.
Aí, pessoal, olha só que lindo, que maravilha. Se aqui é 60 graus, para completar 180 falta 120. Tudo bem? Se aqui é 120 e aqui é 30, então para completar 180, faltam 30 graus aqui em cima. Ó. Esse ângulo aqui de cima é 30 graus. Eu estou olhando para esse triângulo aqui, obtusângulo, tá? Beleza? Se eu tenho dois ângulos iguais, então naturalmente eu tenho dois lados iguais no triângulo, né? Esse lado aqui é igualzinho a esse aqui. Isso quer dizer, pessoal, que se aqui é 2, aqui também vale 2. Tudo bem? Aí, meu amigo, fica a seu critério. Fica a seu critério. Toda vez que eu tenho um triângulo, 60, 90, opa, aqui em cima vale 30, né? Aqui em cima vale 30, tá? Vale 30. Toda vez que eu tenho um triângulo 30, 60, 90, o cateto oposto a 30 é a metade da hipotenusa. Então esse y aqui vale quanto? Vale 1, metade de 2. O y vale 1. 1 metro, né? E o cateto adjacente a 30 vai ser essa metade vezes a raiz de 3. 1 raiz de 3. E 1 raiz de 3 dá raiz de 3. Tá certo? Então, a altura desse poste, sem perder tempo, pessoal, a altura desse poste é raiz de 3 metros, aproximadamente 1,7, né, pessoal? Aproximadamente, tá? 1,7. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Se você quiser, você poderia dizer, vamos lá, devagarzinho, não é? Aqui é o seno de 30, cateto oposto pela hipotenusa. Não, mas o seno não rola. Quem é a tangente de 30, cateto oposto pelo cateto adjacente. Você poderia ir por esse caminho. Quem é a tangente de 60, cateto oposto pelo cateto adjacente. Montar um sisteminha. Você sabe que x menos y é 2. Olha quanto tempo você iria perder. Eu só estou te mostrando que, mais uma vez, por mais que você saiba seno, cosseno, tangente, tá? Você pode ganhar tempo. Você pode ganhar tempo, pode ser significativo, entende? Eu já respondi o problema. A resposta para esse problema está aqui, ó, raiz de 3. Eu nem perdi tempo, tá, pessoal? Repara que o modelo tradicional, o modelo convencional para se resolver esse problema seria isso aqui, ó. Eu não tenho essa altura, que era justamente o que eu estava querendo, essa altura. Eu não tenho. A tangente de 30 é exatamente h sobre x. Só que a tangente de 30, né, raiz de 3 sobre 3, aí tu ia colocar o x em função de h, tá? A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Aí tu irias colocar o x em função de h. A mesma coisa aqui, ó, a tangente de 60 é cateto oposto a h pela adjacente y. A tangente de 60 é h sobre y. Você não tinha y ainda, né? Só que a tangente de 60, né, raiz de 3, aí você ia colocar o y em função de h. Ó. Sobe o y, passa o raiz de 3 dividindo. Tudo bem? Mesma coisa aqui, ó, olha só para cá. Só para tu ter ideia do que eu estou dizendo. X sobe multiplicando, 3 sobe multiplicando h, e o raiz de 3 desce dividindo. Mesma coisa aqui, pessoal. Mesma coisa aqui, ó. O y sobe e o raiz de 3 desce. Então o y é h sobre a raiz de 3. Tá? Beleza? E aí, qual era a informação que você iria utilizar? Era essa aqui, ó. X menos y dá 2. Quem é o x? 3h sobre a raiz de 3. 3h sobre a raiz de 3. Olha só a trabalheira. Menos quem é o y? Eu já tinha respondido, tá, pessoal? É h sobre a raiz de 3. Eu só tô te mostrando que o modelo convencional dá trabalho. Isso aqui é igual a quanto? A 2. 3h sobre a raiz de 3 menos h sobre a raiz de 3, como o mínimo é o próprio raiz de 3, então vai ficar 2h sobre a raiz de 3. Isso aqui é igual a 2. O raiz de 3 sobe, né? E o 2 com 2 vai embora. Olha só quanto é que dá o h. Olha quanta conta você fez para chegar no mesmo resultado. Olha quanta conta você fez. Beleza, galera? Tranquilidade. Excelente, Rona Epson, excelente. Show de bola essa questão. Eu te mostrei da maneira tradicional, mas eu também te mostrei, pessoal, de uma maneira muito prática que eu te ensinei em outras videoaulas, usando aqueles dois triângulos modelo aí, tá? Usando aqueles dois triângulos modelo. Beleza? E quando a gente olha para as alternativas, a alternativa correta é a letra D de dado, que a gente já sabia, já tinha feito, já tinha chegado a essa solução, ok? Tranquilo, meus amigos, tudo certinho, tudo massa. Excelente. Muito bem, meus amigos, muito bem. Espero que os senhores e as senhoras tenham compreendido, tá certo? Tá?
Nós passeamos aí por muita coisa envolvendo trigonometria do triângulo retângulo. Beleza, galera? Valeu, tamo junto!